Foi surpreendentemente difícil para mim conceber, quando caminhei pelas praias tranquilas e pitorescas, que elas foram o cenário do notável e inesquecível desembarque da Normandia. As belas areias são conhecidas como Côte de Nacre, que poeticamente se traduz como Costa da Madrepérola, e as praias estão repletas de memórias comoventes daquele dia auspicioso e histórico, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram em 6 de junho de 1944. Os eventos que ocorreram ali são comemorados como o Dia D, e sem dúvida, essa invasão ousada, heróica e, em última análise, libertadora, marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde setembro de 1939, quando a guerra eclodiu, para os aliados, a vitória e a perspectiva de paz eram um sonho distante e muitas vezes incerto, em algum lugar no futuro, enquanto Adolf Hitler e seu eixo do mal tomavam o poder em toda a Europa. Mas em 1942, a névoa da dúvida começou lentamente a se dissipar e a visão de um mundo livre da tirania começou a surgir. Embora até o dia D a guerra ainda pudesse ter se inclinado a favor de Hitler, à medida que os preparativos eram feitos, a sorte parecia sorrir para os aliados há algum tempo, primeiro no norte da África e depois através do Mediterrâneo até a Itália. Antes de Alamein, nunca tivemos uma vitória. Depois de Alamein, nunca tivemos uma derrota. O primeiro-ministro Winston Churchill proferiu estas palavras depois de o 8º Exército Britânico ter triunfado contra Erin Rommel na Segunda Batalha de El Alamein. Os aliados estavam finalmente a fazer progressos e, embora ainda tivessem pela frente meses e anos de conflito, a maré estava definitivamente a virar a seu favor. Embora os eventos do norte da África tenham sido abordados em detalhes nos capítulos anteriores, vale a pena dedicar um momento para uma breve retrospectiva, já que os principais protagonistas do desembarque do dia D já estavam surgindo. Isso nos dá a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre os antecedentes dos notáveis heróis da Operação Overlord, que desempenharam papéis tão importantes no desembarque da Normandia. A primeira batalha de El Alamein estava longe de ser conclusiva. As forças aliadas travaram batalha com os alemães de 1º a 27 de julho de 1942, com o resultado sendo um impasse que custou cerca de 13.000 baixas aliadas. Embora isso estivesse longe de ser o ideal, os britânicos ainda conseguiram fazer 7.000 prisioneiros e prejudicar a campanha de Hitler no norte da África. Os planos de Rommel de avançar para Alexandria e depois para o Cairo foram paralisados, e esse impasse também impediu a Alemanha de obter o controle do Canal de Suez e de muitos campos de petróleo no Oriente Médio, o que teria tido graves consequências para os aliados. O tenente-general Bernard Montgomery assumiu o comando do 8º Exército Britânico em agosto de 1942, e foram sua perspicácia e iniciativa
que levaram à derrota dos nazistas na Segunda Batalha de El Alamein. Usando sua experiência de combate na Primeira Guerra Mundial, Montgomery conseguiu antecipar e quase prever o que iria acontecer, e conduziu sua campanha de acordo com isso. Felizmente para Montgomery, o apoio aéreo que recebeu foi excelente quando comparado com a Luftwaffe alemã e a Regia Aeronáutica italiana, que, em vez de apoiar suas tropas terrestres, se envolveram em combates aéreos. No total, as baixas aliadas foram menos da metade das sofridas pelos alemães, que representaram 30% dos homens de Rommel, e ele não teve outra opção a não ser recuar, movendo o restante de seu exército para a Tunísia, onde melhores ações defensivas poderiam ser tomadas. Winston Churchill descreveu de forma famosa a Batalha de 14 dias em El Alamein, que durou de 23 de outubro a 5 de novembro de 1942, como não sendo o fim, nem mesmo o começo do fim, mas talvez o fim do começo, e foi certamente o ponto em que os aliados começaram a trilhar o caminho para a vitória, com as figuras coloridas de Rommel, Churchill e Montgomery, ganhando experiência valiosa. Com o fim da batalha pelo norte da África, os aliados puderam avançar para a Europa através do Mediterrâneo, e a ilha da Sicília foi o próximo alvo. A invasão aliada, com o nome de código Operação Husky, foi uma mistura de guerra anfíbia e aérea com o objetivo de eliminar tanto a Força Aérea como a Marinha sicilianas, dando aos aliados acesso a todo o Mediterrâneo. A inteligência alemã não tinha conhecimento dos planos de invasão graças a um documento falso colocado no cadáver de um oficial britânico, afirmando que os aliados não tinham interesse na Sicília. Os documentos afirmavam que o próximo alvo da invasão seria a Grécia, então a maior parte das defesas alemãs foi realocada. Os paraquedistas foram os primeiros a invadir, logo após a meia-noite de 9 de julho de 1943, mas devido aos ventos muito fortes, muitos pousaram a quilômetros de distância do curso e na ordem errada, mas a confusão acabou se revelando muito positiva. Quando os desembarques na praia começaram, os aliados enfrentaram muito pouca oposição, mas em 13 de julho a resistência havia crescido e as perdas e baixas começaram a aumentar. O notável general americano George Patton, que era o comandante do 7º Exército dos PPBers e tão franco quanto Montgomery, capturou a capital, Palermo, o que provou tanto para os italianos quanto para os alemães que a Sicília havia caído, e eles prontamente recuaram. As forças de Hitler conseguiram evacuar toda a guarnição em Messina, e como os aliados estavam, nesse momento, em superioridade aérea e marítima, a rápida evacuação da Alemanha foi um golpe duro, pois eles não conseguiram tirar o máximo proveito da situação. Agora, o responsável por controlar Montgomery e Patton era o general Dwight D. Eisenhower, e sua tarefa estava longe de ser fácil. Como o avanço pela Itália era lento, as tensões entre Montgomery, Patton e outro americano, o general Omar Bradley, aumentaram, e foi necessária toda a habilidade diplomática de Eisenhower para evitar que uma guerra eclodisse entre seus generais antes que a luta contra Hitler e o impulso final para a vitória pudessem começar. A invasão da Sicília marcou o início da campanha italiana, mas havia algumas divergências entre americanos e britânicos sobre as estratégias para encerrar a guerra, com o presidente Roosevelt e os Sirleaf determinados a libertar a França em primeiro lugar. No entanto,
Winston Churchill acreditava que a Itália precisava ser tratada e retirada da guerra o mais rápido possível. À medida que os aliados lutavam lentamente na Itália ao longo de 1943, os planos para uma invasão em grande escala da Europa ocupada pelos nazistas ganharam força. Os russos, que resistiam firmemente a Hitler no leste, participaram da Conferência de Teherã junto com os britânicos e os americanos, reunindo Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt pela primeira vez desde que os soviéticos se tornaram parte da Operação Aliada. Chegara a hora de colocar em prática a estratégia final para derrotar Adolf Hitler, começando com a invasão da França, cujo nome de código era Operação Overlord, e Dwight D. Eisenhower foi mais uma vez o homem escolhido para assumir o comando como comandante supremo. Ele precisaria recorrer à experiência de pessoas como Montgomery e Patton para que a missão fosse bem sucedida, reunindo as várias personalidades, e como as praias da Normandia foram escolhidas como local do desembarque do dia D, havia muito a ser feito em um curto espaço de tempo. No início de 1944, as relações anglo-americanas ficaram tensas quando Montgomery insistiu que, para que houvesse sucesso na Normandia, os planos originais de 3 divisões aliadas deveriam ser aumentados para 5. Isso certamente restringiria os planos americanos para a Operação Anvil, desempenhar um papel importante na invasão. Eisenhower estava ansioso para criar uma diversão com um exército do Mediterrâneo desembarcando na Côte d'Azur, no sul da França. Mas Churchill e os britânicos se opuseram veementemente a isso e achavam que, se os recursos fossem concentrados na Itália, Roma cairia mais rapidamente nas mãos dos aliados. Churchill chegou a escrever ao presidente Roosevelt pedindo que muitos dos navios de desembarque, mais conhecidos como LSTs, fossem transferidos da Operação Anvil para a Operação Overlord. Essa disputa continuou por algum tempo, até que os eventos no final de abril de 1944 tiraram a questão das mãos dos aliados, quando nossa história do dia D começa para valer. A preparação seria fundamental para o sucesso da invasão da Normandia. A zona de desembarque, com 80 quilômetros de extensão, teria que ser dividida em seções para que uma cabeça de praia com portos adequados pudesse ser estabelecida rapidamente, permitindo aos aliados um acesso rápido ao coração da França ocupada. Foi decidido que as divisões do exército americano desembarcariam mais perto de Cherbourg, nas praias com os codinomes Utah e Omaha, enquanto os britânicos e canadenses desembarcariam nas praias Gold, Juno e Sword, ao longo do trecho da costa que leva a Caen. Os ensaios para a invasão eram vitais e os americanos, que deveriam desembarcar na praia de Utah, participaram de uma missão de treino com o nome de código Exercício Tiger. Um trecho semelhante da costa de Devon foi selecionado em Slapton Sands, onde 30 mil soldados foram submetidos a testes, mas então ocorreu um desastre. Barcos alemães de Cherbourg atacaram e torpedeavam 5 navios de desembarque, o que representou um duro golpe tanto para a Operação Overlord quanto para a Operação Anvil. No início da guerra, Churchill havia solicitado que fossem construídos grandes navios capazes de transportar para a praia um grande número dos tanques mais pesados em qualquer condição climática, e os LSTs certamente cumpriram essa função. Mas as perdas em Slapton significaram o adiamento da Operação Anvil, a fim de dar o máximo apoio possível ao dia D, e com 700 homens perdidos, o ensaio desastroso também foi uma tragédia humana.
Mesmo assim, à medida que o dia D se aproximava, exercícios como o Tiger ainda eram uma necessidade, apesar dos perigos. Devido à grande dimensão da operação, havia uma grande disparidade na experiência e no nível de treinamento entre os vários soldados, marinheiros e aviadores convocados para o dia D. Além daqueles que haviam lutado nas campanhas do norte da África e da Itália, muitas das divisões americanas estavam sendo enviadas diretamente dos Estados Unidos e só poderiam participar de algumas semanas de treinamento intensivo em solo britânico. Sem dúvida, a Força Aérea, a Marinha e os regimentos de assalto teriam que treinar de forma eficaz e cooperativa para que o dia D fosse bem sucedido. Para que as tropas estivessem o mais preparadas possível, era necessário encontrar um terreno que se assemelhasse às 5 praias de desembarque da Normandia, e além de Slapton Sands, também foram selecionados a Península de Gower, a Península de Tarbat, Culbin Sands e Burghead Bay. Como esses locais eram usados para fins de treinamento militar, todas as aldeias, fazendas e comunidades rurais precisavam ser evacuadas rapidamente. Centenas de pessoas de cada local tiveram que deixar suas casas, enquanto mais tropas aliadas de todo o mundo se reuniam na Grã-Bretanha, prontas para invadir a França. Em pouco tempo, a Costa Sul se tornou uma enorme zona de treinamento e embarque, com todas as eventualidades planejadas durante abril e maio. Além de homens, eram necessárias grandes quantidades de munições e veículos militares, mas o mais importante de tudo era que cada movimento feito precisava ser mantido em segredo. Hitler e seus generais sabiam muito bem que um ataque era iminente, mas uma das coisas mais surpreendentes sobre o dia D foi a maneira como a contra-espionagem aliada conseguiu manter os detalhes da invasão em segredo. Isso foi crucial para o sucesso da Operação Overlord, e tanto o planejamento cuidadoso foi dedicado a essa parte do processo, quanto a orquestração dos desembarques propriamente ditos. Um sistema de longo alcance chamado Beagle foi introduzido para controlar quem detinha informações completas sobre a Operação Overlord, e o número de oficiais Beagle foi mantido no mínimo absoluto para evitar qualquer vazamento de informação. Naturalmente, com o passar do tempo e a aproximação da operação, as diferentes forças precisavam ser informadas sobre os tipos de áreas para as quais iriam, mas o medo de que essas informações se espalhassem era tão grande que qualquer pessoa que soubesse dos locais planejados era mantida sob supervisão rigorosa e, em alguns casos, atrás de cercas de arame farpado do tipo que se esperaria encontrar em um campo de concentração. No Quartel-General Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas, também conhecido como CHAEF, os eventos desastrosos em Slapton Sands lhes deram um motivo inesperado de preocupação, pois 10 oficiais Beagle estavam entre os 700 homens que perderam a vida ao longo da costa de Devon. Uma missão exaustiva em grande escala foi ordenada para encontrar todos os 10 oficiais, pois havia toda a possibilidade de que eles estivessem carregando documentos do Beagle, ou pior ainda, tivessem sido capturados e interrogados pelos alemães. Por fim, todos os 10 corpos foram encontrados, e o CHAEF pôde continuar com a Operação Overlord, com a certeza de que seus segredos não haviam sido comprometidos. Mas esse não foi o único susto com que tiveram de lidar. Um major-general do CPPL estava a beber uns copos num hotel de Londres e, sem pensar, queixou-se de que não conseguia obter quaisquer suprimentos até cerca de 15 de junho após a invasão. Escusado será dizer que foi rapidamente enviado de volta para os Estados Unidos. E não era apenas com conversas descuidadas que o CHAEF precisava se preocupar na véspera do dia D. Uma rajada de vento repentina soprou 12 cópias dos documentos Beagle para fora de um escritório em Whitehall, e os agentes de segurança tiveram que arriscar tudo para desviar do trânsito e recolher cada uma delas. Então, como se o tempo não fosse suficiente para lidar,
Uma coincidência preocupante pareceu surgir nos 33 dias que antecederam o dia D. Palavras relacionadas à operação eram respostas para pistas de palavras cruzadas no jornal Daily Telegraph. Os nomes das praias de desembarque Utah e Omaha apareceram, assim como Neptune, que era o codinome de todas as operações navais envolvidas, juntamente com Mulberry, os portos artificiais que foram planejados para as praias da Normandia. Mas o mais preocupante de tudo foi a pista Big Wig, cuja resposta era Overlord. Imediatamente, o professor aposentado que havia criado as pistas foi levado para interrogatório, pois era suspeito de ser um espião nazista que estava passando informações aos alemães. No entanto, ele convenceu o Mi-5 de sua inocência, e isso ficou na história como uma das coincidências mais bizarras da Segunda Guerra Mundial. O Shah-F estava certo em ser tão cauteloso, pois todo o resultado da guerra e milhares de vidas dependiam do sigilo. Quando um funcionário ferroviário em Exeter encontrou um conjunto completo de planos do Overlord em uma pasta abandonada em um compartimento de trem, ficou provado, sem dúvida, que garantir que as informações não caíssem nas mãos erradas era uma tarefa importante. No entanto, manter os planos de invasão em segredo era apenas uma parte do processo. Um grande esforço foi feito para fornecer informações incorretas aos alemães, e isso funcionou muito bem. Para começar, a rota mais lógica para uma invasão aliada teria sido entre Dover e Calais, e o Shah-F fez todo o possível para garantir que isso fosse o que os alemães esperavam. Para cada voo de reconhecimento sobre a Normandia, 2 eram realizados sobre o Pass de Calais, além de embarcações de desembarque falsas flutuando no estuário do Tamisa e nos portos do Canal da Mancha para reforçar o engano. Essas manobras de diversão tornaram-se tão complexas que o projeto de desinformação foi até mesmo reconhecido oficialmente como Operação Fortitude. Ele se mostrou totalmente crível, e Rommel, a quem Hitler havia encarregado de defender a França de qualquer invasão aliada, ficou convencido, mantendo suas tropas concentradas em torno de Calais e deixando a Normandia aberta a ataques. À medida que o dia D se aproximava, também era essencial que a resistência francesa fosse informada de que a força de invasão estava ao caminho. Eles haviam trabalhado incansavelmente desde a queda de sua nação, em 1940, para obstruir o exército de ocupação alemão de todas as formas possíveis. Hello, forces. Once again, this is Joan Griffiths. Consequentemente, 2 mensagens codificadas foram transmitidas pela BBC no dia 1º e depois no dia 5 de junho. Os longos soluços dos violinos do outono, seguidos por "Feri meu coração com uma languidez monótona". Longe de ser segredo, o chefe da inteligência alemã havia sido alertado sobre o significado dessas palavras bizarras. Mas quando Rommel foi informado, ele achou absurdo que os aliados anunciassem seus planos de operação pelo rádio e descartou isso como parte de uma elaborada estratégia de desinformação. Muita reflexão foi dedicada ao planejamento da data perfeita para a tal Operação Overlord, e como comandante-chefe da Força Expedicionária Aliada, Eisenhower levou em consideração tudo, desde o clima e as marés até as fases da Lua. A lua cheia seria essencial para iluminar o local, juntamente com uma maré alta, e inicialmente a data de 5 de junho foi escolhida. No entanto, quando o tempo ficou tempestuoso, fora do normal para a época, os aliados se depararam com uma decisão incrivelmente difícil. Eisenhower sabia que, se adiasse por mais de um dia, a operação teria que esperar 2 semanas inteiras para que as condições voltassem a ser favoráveis. Já havia havido tantos sustos, e quem poderia dizer se seria possível manter seus planos em segredo dos alemães por mais 2 semanas? Além disso,
Havia agora a questão dos milhares de homens já a bordo dos navios, preparados para a missão. E não só seria difícil para eles desembarcarem sem serem notados, como também teriam de ser acomodados até que a invasão pudesse prosseguir conforme o planejado. Eisenhower tinha, no entanto, a opção de adiar para o dia seguinte, quando a previsão do tempo, embora ainda péssima, era um pouco mais promissora. Era uma decisão muito arriscada, mas para todos os envolvidos era definitivamente uma chance que valia a pena correr, mesmo que a travessia marítima estivesse longe de ser agradável para as tropas. Para ajudar com o enjoo, os soldados foram aconselhados a mascar chiclete, mas com o tempo terrível que se apresentou ao amanhecer do dia 6 de junho, isso foi de pouca ajuda. O único ponto positivo era o fato de que o tempo estava tão ruim que os alemães descartaram qualquer chance de invasão. Rommel estava tão confiante que deixou a França e voltou para casa, na Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa. A Operação Overlord começou em 2 fases, a primeira sendo um ataque aéreo, enquanto a segunda foi o desembarque anfíbio da infantaria aliada. A segunda fase dependia enormemente do sucesso da primeira, pois o bombardeio aéreo e o influxo de tropas criariam uma força de apoio pronta para garantir uma rápida fuga da cabeça de praia. Os desembarques aéreos das tropas britânicas e americanas ocorreram pouco depois da meia-noite, nas primeiras horas do dia D. Isso não foi apenas para proteger a retaguarda das cabeças de praia, mas também para neutralizar o máximo possível da oposição ao longo da costa. Era estrategicamente vital capturar 2 pontes ao norte da cidade de Caen, na extremidade britânica e canadense das praias de desembarque, pois elas davam aos alemães a oportunidade de atacar a partir do interior. Além disso, as pontes precisavam ser mantidas intactas, pois eram necessárias para uma fuga tranquila da cabeça de praia. A mais famosa das travessias era originalmente chamada de Ponte Benouville, que ficava sobre o canal de Caen, mas hoje é conhecida como Ponte Pegasus, porque foi onde a 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, liderada pelo Major John Howard, obteve o primeiro sucesso do dia D, após pousar seus planadores Horsa de madeira perfeitamente no alvo. A mudança de nome ocorreu porque Pegasus, o orgulhoso cavalo alado, era a insígnia da 6ª Divisão Aerotransportada, responsável pela libertação da primeira cidade francesa em Benouville, logo após vencer a batalha pela Ponte Pegasus. O ataque aéreo aliado continuou com aviões da Força Aérea dos Cap Cochin, partindo do sul da Inglaterra, para proteger o perímetro noroeste e impedir qualquer contra-ataque alemão em direção à extremidade de Cherbourg das praias de desembarque. Como parte das defesas alemãs, Rommel inundou o máximo possível de áreas que poderiam ser adequadas para pousos de paraquedistas e também espalhou centenas de minas que ficaram conhecidas como espargos de Rommel. Muitas vezes, aqueles que tiveram a sorte de evitar os temidos espargos acabavam se afogando sob o peso de seus pesados sacos de equipamento nos pântanos densos que Rommel havia criado. Durante meses, os planejadores do dia D tiveram que se esforçar para encontrar as melhores praias para desembarque na Normandia, e a invasão deveria começar no trecho mais ocidental da costa, Utah, com cerca de 5 quilômetros de extensão, e localizado entre Pupuville e La Madeleine. Quando os navios das tropas aliadas começaram a se reunir, o tempo que havia tornado a viagem tão desconfortável para as tropas provou ser extremamente fortuito,
pois os U-boats alemães, enviados de Cherbourg, tiveram que voltar ao porto. Isso deu aos 30.000 soldados americanos e 3.500 veículos que estavam em posição às 2 da manhã e prontos para lutar ao raiar do dia, um caminho quase livre para a área. As forças aerotransportadas, apesar de muitas delas terem pousado fora de rota, também desempenharam seu papel, e um dos filmes mais conhecidos sobre o desembarque na Normandia, O Dia Mais Longo, da década de 1960, mostra esses primeiros eventos e uma história em particular. A uma curta distância da praia de Utah fica a charmosa cidade de Sainte-Mère-Église. Nas primeiras horas do dia D, 13.000 paraquedistas saltaram dos céus, sendo um deles o soldado John Steele, que ficou na história por causa de seu pouso infeliz. O paraquedas de Steele ficou preso na torre da imponente igreja e deixando-o pendurado e indefeso. Durante 2 horas, ele conseguiu se manter pendurado, fingindo estar morto, mas os alemães acabaram percebendo o movimento e ele foi feito prisioneiro. Um paraquedista falso ainda está pendurado na torre até hoje, como uma lembrança da incrível bravura de tantos militares aliados que deram tudo de si para libertar a França. Mas algumas das tropas envolvidas na luta para ganhar o controle da praia de Utah tiveram muito mais sorte do que o soldado Steele. Outro colaborador dos livros de história do dia D foi o brigadeiro-general Theodore Roosevelt, filho mais velho do ex-presidente do Zetunabja. Apesar de ter 57 anos, como comandante da divisão, ele solicitou permissão para liderar seus homens em terra pessoalmente e, embora tenha sido desaconselhado a tal ação, recebeu permissão e desembarcou na praia com suas tropas. No entanto, devido à forte correnteza e à enorme quantidade de fumaça causada pelo ataque inicial, a infantaria de Roosevelt desembarcou a 1,6 quilômetros do curso previsto, enfrentando apenas um punhado de soldados alemães que pouco podiam fazer para se defender contra esse avanço inesperado dos aliados. Roosevelt é famoso por ter dito, quando informado do erro, que começaríamos a guerra a partir daqui, o que ele prontamente fez, liderando o avanço para o interior. Ironicamente, a parte da praia onde as tropas deveriam ter desembarcado era fortemente defendida e muitas mais vidas teriam sido perdidas se tudo tivesse corrido conforme o planejado. Roosevelt certamente tirou proveito da situação, e seu raciocínio rápido e intelecto estratégico lhe renderam a medalha de honra. O desembarque bem-sucedido em Utah foi melhor do que Eisenhower poderia ter esperado, especialmente porque houve apenas 197 baixas aliadas e apenas 4 dos 32 tanques enviados para a costa foram perdidos. Esses números foram um crédito à habilidade e coragem de todos os envolvidos nos desembarques, com a vantagem adicional da sorte definitivamente desempenhando seu papel. No entanto, as forças aerotransportadas pagaram um preço muito mais alto, com o custo real da conquista do controle da praia de Utah, sendo suportado pelos muitos paraquedistas que foram mortos ou capturados. Eles estiveram limpando as saídas durante 5 horas antes dos desembarques em Utah, causando confusão suficiente para impedir um contra-ataque alemão. Infelizmente, ao final da ofensiva, a 101ª Divisão Aerotransportada havia perdido 40% de sua força de combate, o que, somado aos homens também perdidos na tragédia de Slapton Sands, significou que os americanos sofreram muito mais em Utah do que os números de baixas inicialmente sugerem. Hoje, a invasão em Utah é lembrada pelo início muito positivo que deu ao dia D, anunciando a libertação da França. Existem muitos monumentos orgulhosos ao longo deste trecho mais significativo da praia, e o popular museu Utah Beach Landing é um lugar maravilhoso para se visitar, especialmente para aqueles que querem saber mais sobre os incríveis eventos daquela manhã de junho de 1944. Mas o triunfo relativamente simples em Utah
não poderia ter sido mais diferente da desastrosa e muito sangrenta batalha que ocorreu na praia vizinha de Omaha. O objetivo era que as tropas americanas garantissem um trecho de 8 quilômetros da costa que acabaria se conectando com o desembarque das forças britânicas em Gold Beach, mas assim como tudo correu a favor daqueles que desembarcaram em Utah, exatamente o oposto aconteceu com aqueles destinados a Omaha. Para começar, as dificuldades de navegação devido ao clima prejudicaram a força invasora, colocando-a diretamente na linha de fogo da experiente 352ª Divisão Alemã, que por acaso estava realizando um exercício de treinamento na região. Nesta fase avançada da guerra, com tantas tropas de Hitler envolvidas na frente oriental lutando contra os russos, muitas das tropas que defendiam a costa francesa seriam de outra forma recrutas estudantes. Além do azar de uma posição fortemente defendida, um erro no desembarque teve consequências ainda mais desastrosas, quando 29 tanques foram liberados de suas embarcações de desembarque muito cedo, fazendo com que 27 desses veículos de apoio essenciais e suas tripulações afundassem, deixando os homens que clamavam por chegar à costa ainda mais vulneráveis ao fogo inimigo. É difícil compreender como deve ter sido, especialmente se olharmos para a praia tranquila de hoje, mas este relato vívido de uma testemunha ocular certamente não nos deixa dúvidas sobre como a cena deve ter se tornado rapidamente horrível. Dentro de 10 minutos após a descida das rampas, a Companhia A ficou inerte, sem líderes e quase incapaz de agir. Todos os oficiais e sargentos foram mortos ou feridos. Tornou-se uma luta pela sobrevivência e pelo resgate. Os homens na água empurravam os feridos para a praia à sua frente, e aqueles que haviam chegado à areia rastejavam de volta para a água, puxando outros para a terra para salvá-los do afogamento. Em muitos casos, apenas para ver os homens resgatados feridos novamente ou para serem atingidos eles próprios. 20 minutos após chegar à praia, a Companhia A havia deixado de ser uma companhia de assalto e se tornado um pequeno grupo de resgate desesperado, empenhado em sobreviver e salvar vidas. Mesmo assim, o espírito de luta daqueles bravos americanos brilhou, e à medida que as companhias que se tinham separado se reagruparam, enquanto os soldados de patente inferior avançavam para substituir os seus comandantes que tinham caído, os avanços foram lentos, mas seguros. Foi um verdadeiro esforço de equipe, com os engenheiros abrindo caminhos pela praia e subindo a colina íngreme, trabalhando sob fogo intenso, que frequentemente detonava os explosivos que tentavam desarmar, e o número de baixas foi alto. As perdas americanas foram terríveis, mas os alemães também tiveram cerca de 1.200 baixas, o que representou cerca de 20% da 352ª Divisão. Para os franceses, enquanto desfrutavam da perspectiva da libertação, também tiveram que enfrentar o dilema de como lidar com os mortos, fossem eles amigos ou inimigos. Não é preciso dizer que, tendo sido oprimidos pelos alemães desde 1940, levou algum tempo para que houvesse um espírito de paz e reconciliação. Mas se você visitar os cemitérios ao longo da costa da Normandia hoje, verá como uma solução digna foi finalmente encontrada para esse problema. Em Lacambe, o cemitério alemão, mais de 21.000 soldados estão enterrados,
a maioria dos quais mortos entre o dia D e 20 de agosto de 1944. Cada pequeno quadrado homenageia até 4 homens, alguns deles pouco mais que meninos, e o grande número de cruzes de pedra preta sombrias é um testemunho da trágica perda de vidas sofrida por todos os lados durante a Segunda Guerra Mundial. O cemitério é administrado hoje pela Comissão Alemã de Túmulos de Guerra e foi concluído em 1961, mas desde então todos os restos mortais alemães encontrados do conflito são trazidos para Lacambe para descansar em paz. É interessante notar que nesta paisagem rural, isso ainda é uma ocorrência bastante comum, onde tantos perderam a vida durante a invasão da Normandia. Enquanto as vítimas do agressivo exército alemão são enterradas sem pompa e circunstância, o contraste no Cemitério Nacional Americano e Memorial, apropriadamente localizado no alto das falésias acima da praia de Omaha, onde tantos soldados americanos foram mortos, não poderia ser mais marcante. O cemitério brilhante contém os restos mortais de 9.286 soldados em mais de 70 acres de terra. Há 30 pares de irmãos enterrados juntos aqui, incluindo o brigadeiro-general Theodore Roosevelt, famoso pela praia de Utah, que morreu de ataque cardíaco pouco mais de 2 meses após a invasão, em 12 de julho, ao lado de seu irmão Quentin, que havia sido morto na França durante a Primeira Guerra Mundial. A estátua de bronze de 6,7 metros no centro do cemitério é intitulada O Espírito da Juventude Americana Surgindo das Ondas e, junto com as fileiras organizadas de lápides brancas brilhantes, é tão instigante quanto a sobriedade teutônica de Lacambe. Além de serem encarregados de tomar as praias de Utah e Omaha, os americanos também receberam a tarefa de atacar Point du Roc, um promontório estratégico sob controle alemão. Acreditava-se que uma grande bateria de armas estava localizada no topo, com o potencial de ser uma ameaça significativa para as forças de desembarque quando chegassem à costa. O plano era que o 2º Batalhão de Rangers desembarcasse na base do penhasco de 30 metros de altura e subisse até o topo, onde destruiria a bateria de artilharia que tinha as praias de Omaha e Utah dentro do seu alcance de tiro. Sob o comando do coronel James E. Rudder, os bravos Rangers lutaram arduamente sob um ataque feroz para chegar ao topo, enquanto os alemães, de seu ponto de observação elevado, tinham uma vantagem distinta. Dos 225 homens que participaram dessa operação perigosa, 135 foram mortos, feridos ou listados como desaparecidos em combate, resultando em uma taxa de baixas de 60%. Para piorar a situação, os Rangers sobreviventes que chegaram ao topo descobriram que os esperados canhões não estavam em lugar nenhum. Os canhões foram finalmente encontrados a alguma distância, em um pomar de maçãs sem vigilância, e imediatamente destruídos. Seguindo em frente e entrando no setor britânico e canadense, a próxima praia de desembarque depois de Omaha recebeu o codinome Gold. Os objetivos das tropas aqui, juntamente com as que desembarcaram na praia de Juno, eram libertar a cidade de Bayeux, garantir a segurança da estrada Caen-Bayeux e ocupar o porto de Arromanches. O bombardeio dos navios de guerra no mar começou às 5h45 e os desembarques ocorreram 5 minutos antes do previsto, às 7h25. Assim como havia acontecido em Omaha, houve dificuldades para levar os tanques designados para a costa devido às condições climáticas, e eles tiveram que ser lançados mais cedo devido ao mar agitado, resultando no naufrágio de uma dúzia deles antes de chegarem à costa. Embora as tropas tenham enfrentado forte resistência nas primeiras horas, elas conseguiram romper as linhas alemãs,
sofrendo apenas cerca de 400 baixas em comparação com as milhares de vidas perdidas em Omaha. Depois de garantir Gold, as tropas britânicas conseguiram se juntar aos canadenses que haviam desembarcado na praia vizinha de Juno, ao lado da costa, mas não conseguiram completar seu objetivo principal de alcançar e garantir a estrada Khan Bayou. Hoje, Gold Beach é um local idílico para férias e, enquanto as pessoas desfrutam dos hotéis, cafés e restaurantes à beira-mar, os pensamentos sobre o dia D podem estar longe de suas mentes. No entanto, olhando para o mar, há muitas lembranças desses eventos auspiciosos. Arromanches é uma cidade encantadora, mas em 6 de junho de 1944 foi de vital importância como porto, e daqui se tem uma vista magnífica das ruínas dos portos Mulberry que os aliados construíram logo após o desembarque. Ao planejar a Operação Overlord, os aliados rapidamente perceberam que tanto o setor americano quanto o britânico precisariam de portos para transportar suprimentos assim que as praias fossem asseguradas. Port-in-Bessin ficava entre os dois setores, mas simplesmente não era grande o suficiente para lidar com todo o equipamento que seria necessário em grande velocidade. Assim, surgiu a ideia de construir portos flutuantes, compostos por peças que poderiam ser rebocadas através do Canal da Mancha na esteira da força de invasão. Os dois portos foram construídos na extremidade da praia de Omaha e em Arromanches, com os codinomes Mulberry A e Mulberry B, respectivamente, e eram surpreendentemente grandes, com tamanho semelhante ao porto de Dover. Cada uma dessas construções temporárias exigiu 600 mil toneladas de concreto, juntamente com cerca de 16 quilômetros de estradas flutuantes para lidar com o fluxo de tráfego. Infelizmente, o Mulberry A americano foi destruído por um tempo mais adverso do que o normal em uma forte tempestade em 19 de junho, o que se revelou um grande revés. Felizmente, o Mulberry B, em Arromanches, permaneceu intacto, apesar das condições terríveis, e os restos dessa incrível construção ainda podem ser vistos ao longo da costa hoje. A Mulberry B provou ser incrivelmente eficiente e foi usada para desembarcar mais de 2 milhões e 500 mil homens, 500 mil veículos e 4 milhões de toneladas de suprimentos absolutamente cruciais. Com o título de Port Winston, ela era tão firme e confiável quanto o primeiro-ministro britânico que lhe deu o nome. Voltando às praias da invasão, nossa próxima parada é Juno, onde algumas das imagens mais incríveis de 6 de junho de 1944 foram realmente filmadas. Curiosamente, havia cerca de 50 equipes de filmagem registrando todos os desembarques no dia D, o que é um número impressionante, especialmente porque elas enfrentavam exatamente os mesmos perigos que as tropas que estavam filmando. Em Juno, os soldados da 3ª Divisão Canadense foram selecionados para avançar em um dos trechos mais fortemente defendidos da costa da Normandia. O bombardeio anterior dessa área foi de pouca ajuda para as tropas, pois a força aérea não conseguiu causar danos significativos e o ataque naval avançado, que durou 1h30, destruiu apenas uma pequena porcentagem dos bunkers alemães. No entanto, cerca de 1 hora após o desembarque, os canadenses haviam limpado a linha marítima alemã, mas sofreram pesadas baixas. No entanto, ao anoitecer,
Eles ainda haviam avançado vários quilômetros para o interior e garantido a cidade de Saint-Aubin-sur-Mer. O assalto final dos aliados foi na praia Sword, seguindo-se a Juno. Sword era a praia mais a leste de todas e ficava de apenas alguns quilômetros de Caen, e garantir esta cidade-chave era um objetivo primordial para a colaboração da 3ª Divisão de Infantaria Britânica e da 27ª Brigada Blindada que desembarcou aqui. Ao contrário das praias de Omaha e Gold, embora fortemente minadas, a resistência na praia foi mínima, mas a área de desembarque relativamente pequena e concentrada, combinada com a maré alta que se aproximava rapidamente, tornou a operação muito perigosa à medida que milhares de homens e equipamentos chegavam à costa. À medida que as tropas avançavam para o interior, a resistência se tornava mais forte e não demorou muito para que a 21ª Divisão Panzer alemã fosse enviada de Caen para Sword, e os aliados levaram até o anoitecer para neutralizá-los. No entanto, esse conflito crescente significava que Caen não poderia ser alcançada conforme planejado, e os 2 grupos de infantaria aliada ficaram parados nos arredores da cidade. Este pode não ter sido o desembarque mais simples, mas o espírito indomável dos aliados em avanço era inconfundível, pois cada um deles desempenhou seu papel na libertação da França. Uma das histórias mais incríveis contadas sobre os eventos na praia de Sword é a do gaitista Bill Millin, do 1º Serviço Especial de Lord Lovat. Ao sair da embarcação de desembarque, com água até a cintura, ele começou a tocar sua própria versão de Highland Led. Enquanto a praia ficava repleta de corpos dos mortos, em meio à fumaça e à confusão, o gaitista Millin continuou a tocar. Na verdade, disse que ele tocou desde a praia de Sword até a ponte Pegasus, onde os homens de Lord Lovat se juntaram às tropas britânicas que foram as primeiras a desembarcar na França no Merib, dia D. Houve muitas histórias de heroísmo incrível, à medida que os dias de junho de 1944 viam a Operação Overland avançar ainda mais, em direção ao coração da França, que estava sendo libertada da tirania de Hitler. Contra todas as expectativas, ao final do dia D, 130 mil soldados aliados haviam ocupado o trecho da costa entre Cherbourg e Caen, antes mesmo que os generais de Hitler percebessem o que estava acontecendo. As baixas foram significativas para os aliados. Somente na praia de Omaha, 3.000 bravos americanos perderam a vida, mas o fim da guerra estava agora definitivamente à vista. Hitler estava longe de estar acabado, mas as chances de uma vitória alemã estavam desaparecendo rapidamente à medida que junho de 1944 chegava ao fim. Para os aliados, o moral estava em alta, e com o sucesso do dia D, o sonho de restaurar a paz em um mundo livre estava um pouco mais perto de se tornar realidade.